Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, neste vídeo vamos continuar aqui fazendo a parte 3 sobre o vídeo da ateia Aline Câmara, onde ela fala sobre a questão do cristianismo e as diversas ou algumas doutrinas serem cópia de culturas pagãs. O primeiro vídeo foi onde a gente respondeu sobre Jesus Cristo ser cópia de deuses do paganismo como Horus, Ísis, Osíris e Mitra, dentre outros como Dionísio. A gente aqui refutou esse vídeo que ela fez, que foi no caso um vídeo já antigo também de Zeitgeist. Eu coloquei também uma questão de uma entrevista de Rodrigo Silva ao Inteligência Ilimitado, onde ele refuta totalmente essa invenção da internet de muitos ateus militantes de que Jesus Cristo seria cópia de outras religiões. A parte 2 foi sobre o zoroatrismo, uma religião persa ou medo-persas que no caso tinha influenciado os judeus na época do exílio da Babilônia. Ela no caso falou que a questão, o conceito de vida após morte, condenação, recompensa, céu e inferno, paraíso, seria copiado de religiões como o zoroatrismo. Esse conceito os judeus obteram e extraíram na época do exílio babilônico, o que é uma mentira que a gente acabou também refutando. Hoje vamos falar sobre a epopeia de Gilgamesh. Vamos aqui observar o vídeo da Aline Câmara. Ainda mais antiga. Só que não para por aí. Na Mesopotâmia, muito antes de Moisés, já existiam mitos de criação a partir do barro e de jardins primordiais, inspirando a narrativa de Adão e Eva. O épico Gilgamesh, escrito mais de 1000 anos antes de Gênesis, já contava a história de um dilúvio enviado pelos deuses, de um herói que construía uma arca e salva pessoas e animais. O relato bíblico de Noé é apenas uma versão desse mito. Então vamos falar sobre o relato de Gilgamesh e o dilúvio bíblico, cópia ou revelação. Um dos argumentos frequentemente usados por críticos e ateus é que o relato do dilúvio em Gênesis teria sido copiado de histórias mais antigas, como a epopeia de Gilgamesh, um poema mesopotâmico escrito por volta de 2000 a.C. ou até antes. Nessa epopeia há a figura de Utnapishtim, um homem que teria construído uma arca para sobreviver a um grande dilúvio enviado pelos deuses. À primeira vista, existem semelhanças: uma arca, animais salvos, o envio de aves e a ideia de um dilúvio que destrói a humanidade. Mas isso significa que o relato bíblico é apenas um plágio? A resposta é não, e vamos falar por quê. Semelhanças explicáveis. As semelhanças entre os relatos podem ser explicadas pelo fato de que o dilúvio foi um evento histórico real, preservado de diferentes maneiras em diversas culturas antigas. Povos que viveram na Mesopotâmia e arredores guardaram memórias desse acontecimento em seus mitos e tradições. O que a Bíblia faz é trazer a versão revelada e inspirada por Deus, livre de elementos mitológicos e politeístas. Vamos agora falar de diferenças fundamentais entre Gênesis e Gilgamesh. Primeiro, natureza dos deuses versus Deus único. Em Gilgamesh, os deuses decidem enviar o dilúvio por capricho, brigas internas e incômodo com o barulho dos homens. Em Gênesis, o dilúvio é consequência da justiça de Deus, que vê a corrupção e violência da humanidade, porém, ainda assim, oferece salvação a Noé e sua família. Segundo ponto, o propósito do dilúvio. No mito mesopotâmico de Gilgamesh, não há sentido moral profundo, é uma decisão arbitrária dos deuses. Na Bíblia, o dilúvio tem propósito ético e espiritual, juízo sobre o pecado, porém também graça ao preservar a humanidade por meio de Noé. Terceiro ponto, as dimensões da arca. Em Gilgamesh, a arca tem formato cúbico e medidas irreais, incapazes de ser navegáveis. Em Gênesis, a arca tem proporções lógicas, 300 por 50 por 30 côvados, compatíveis com estabilidade marítima, algo notável para um texto tão antigo. Quarto ponto,
o caráter dos protagonistas. Utnapishtim é salvo sem grandes razões éticas ou espirituais, apenas porque um Deus simpatizou com ele. Noé é descrito como justo e íntegro diante de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 9, mostrando um fundamento moral e espiritual para a sua salvação. Quinto ponto, o pós-dilúvio. Em Gilgamesh, Utnapishtim é recompensado com imortalidade, algo fantasioso e mitológico. Em Gênesis, Noé não recebe imortalidade, porém uma aliança com Deus, com o arco-íris como sinal de promessa de que nunca mais haveria um dilúvio universal. Gênesis capítulo 9, versos 1 ao 13. O ponto central, memória comum, revelação distinta. O fato de existirem narrativas semelhantes não prova cópia, mas sim diversas culturas antigas preservaram lembranças de um mesmo evento histórico, cada um à sua maneira. A diferença é que Gênesis não apresenta o dilúvio como mito, porém como história com profundo sentido espiritual e moral. Além disso, o relato bíblico está integrado em toda a narrativa da salvação, desde Adão até Cristo, o que mostra consistência e propósito teológico, ao contrário de Gilgamesh, que é apenas uma epopeia mitológica sem conexão redentora. Ou seja, a acusação de plágio contra o livro de Gênesis é frágil. O relato bíblico não é uma cópia da epopeia de Gilgamesh, mas sim a versão verdadeira e inspirada de um acontecimento real, purificada das distorções politeístas e mitológicas que se espalharam entre outros povos. O dilúvio bíblico revela não apenas um evento de destruição, mas sobretudo a justiça de Deus, sua santidade e também sua graça em preservar a vida e renovar a esperança da humanidade. A alegação de que o relato do dilúvio em Gênesis seria uma cópia da epopeia de Gilgamesh é comum em círculos acadêmicos e populares, porém, uma análise cuidadosa mostra que, embora existam semelhanças superficiais, há também diferenças fundamentais que indicam que Gênesis não é uma cópia, mas sim um relato independente com objetivos teológicos distintos. Por exemplo, algumas diferenças no Gênesis da Bíblia, a motivação do dilúvio é a maldade humana e a corrupção moral. Deus, um ser moral, justo que julga o pecado, mas também oferece graça e salvação, Noé e o arco-íris. Resultado, uma nova aliança com a humanidade. Há um propósito redentor e ético. Na epopeia de Gilgamesh, a motivação do dilúvio é que os deuses estavam irritados com o barulho da humanidade. Deuses caprichosos brigam entre si, mostram inveja e medo. Resultado, Utnapishtim é tornado imortal, porém, os deuses se arrependem de causar destruição em excesso. Isso mostra que a cosmovisão das duas histórias é radicalmente diferente. A versão bíblica tem uma visão elevada de justiça divina. A mesopotâmica mostra deuses humanizados e confusos. Temos também estilo literário e propósito diferente. A epopeia de Gilgamesh é mitológica e poética, cheia de simbolismo e elementos fantásticos, como a busca da imortalidade. Em Gênesis, tem um tom narrativo histórico e teológico, focado em temas como pecado, juízo e redenção. O propósito de Gênesis é ensinar sobre Deus, a moralidade, o propósito da criação e da aliança com o ser humano. Já a epopeia de Gilgamesh trata mais de temas existenciais e mitológicos sem uma ética clara. A antiguidade do relato não prova dependência. A epopeia de Gilgamesh, versão escrita mais completa, data de cerca de 1100 a.C., porém versões mais antigas de mitos de dilúvio na Mesopotâmia, como a de Astahasse, são do século 17 a.C. ou anteriores. Gênesis, embora tenha sido escrita em sua forma atual por Moisés, tradicionalmente no século 15 ou 13 a.C.,
pode preservar tradições orais muito mais antigas, talvez anterior ao exílio de Abraão da Mesopotâmia. Ou seja, embora Gênesis e a epopeia de Gilgamesh compartilhem traços comuns, isso não comprova que sejam cópia do outro. As diferenças teológicas, morais e literárias apontam para tradições distintas, ainda que possam derivar de uma memória comum de um grande dilúvio. Gênesis apresenta uma cosmovisão única, onde Deus é justo, o juiz tem uma razão moral e a humanidade é chamada à redenção, algo muito diferente do panteão confuso da mitologia mesopotâmia. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo, onde a gente respondeu esse vídeo da Aline Câmara, que é um vídeo um pouco longo, onde fala sobre vários elementos, como Jesus ser cópia de outros deuses, sobre os judeus ter copiado conceitos como juízo, vida após morte, céu e inferno, e também sobre a epopeia de Gilgamesh, que o livro de Gênesis ou o fato do dilúvio seria uma cópia dessa epopeia de Gilgamesh. A gente refutou essa parte aqui nesse vídeo e a gente está na parte 3. Vamos fazer a parte 4, que eu acredito que é o final do vídeo da Aline Câmara, onde ela fala sobre essa questão de Jesus ser cópia de deuses pagãos, a ideia da ressurreição, da questão da morte na cruz, também do nascimento virginal de Jesus Cristo, dentre outros assuntos. Vamos trazer para um próximo vídeo. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e também faz uma visita ao nosso canal. Vem nos apoiar, se inscreve. Se você gostar, já vem fazer parte do canal Comportamento Cristão. A gente aqui trata de vários assuntos sobre apologética cristã, usos e costumes, salvação, fim dos tempos e etc. Então não perde tempo. Você que ficou até o fim, eu agradeço, pois isso ajuda bastante na retenção do vídeo, para que o YouTube entregue este vídeo para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.